Eu te confesso que eu vejo com bastante tristeza esse momento que nós vivemos no Brasil. Seres humanos polarizados, cada um no seu ponto, como se fossem donos da verdade, acusando o outro, brigando em nome de algo que nem sabe direito o que é. Quando eu vejo tudo isso, eu me lembro muito de um livro do George Orwell, A Revolução dos Bichos. E em cima dessa história da Revolução dos Bichos, eu escrevi esse texto que fala um pouco sobre o que está acontecendo no Brasil. A Revolução dos Bichos no Brasil. Esse texto está no meu livro O Menino que Anseia pelo Céu. E eu vou compartilhar contigo agora e diz o seguinte. George Orwell publicou A Revolução dos Bichos no ano em que meu pai nasceu, há 70 anos. Ele conta a história de animais cansados de serem oprimidos, que tomam o poder na granja solar. Entre eles há os mais articulados, os porcos que assumem o comando e logo tratam de criar slogans e mandamentos que vão se modificando na mesma medida dos seus interesses. Todos os bichos são iguais, mas alguns bichos são mais iguais que os outros. É um dos mais emblemáticos. É interessante notar os processos de mutação. Animais antissolidários com a causa dos outros relativizam ideais, modificam-se até se tornarem exatamente iguais ou talvez até piores do que os seus antigos algozes, que no fim se transformam em parceiros, em base de apoio, em amigos. Não importa se a revolução é dos bichos ou dos humanos, que são bichos e nem sabem que são. O fato é que enquanto as causas forem exclusivamente ideológicas, baseadas em interesses, repetiremos a saga do porco que se humaniza, do sociólogo que perde para esquecer o que escreveu, do metalúrgico que vira burguês, milionário, da guerrilheira que vira madame. Aqui no Brasil, o governo finge que a crise se limita a pessimismo e perseguição. Não dá respostas concretas e justifica o mal feito como uma criança flagrada roubando doce se apressa em dizer o seguinte: eu roubei o doce. Mas por que você está me criticando se o Zezinho também roubou na semana passada? Eu não fui o primeiro a roubar o doce, antes o Zezinho, o Luizinho, outros roubaram. É perseguição, como se um erro relativizasse o outro. Isso alimenta a crise, especialmente diante do fato de que o atual partido que governa o país critica posicionamentos idênticos aos que fizeram a vida inteira antes de serem situação. Ateando gasolina nos incêndios, usando palavras de ordem, pedindo a cabeça de todo mundo, sem medidas, investigações, sem bom senso. Naquele tempo era ódio e perseguição também, como hoje. Por outro lado, a população cansada protesta, foca a artilharia na presidente, elege os seus heróis, mas talvez não perceba que todo esse esforço político pode não ser suficiente. Como no livro de George Orwell, A História prova, os porcos viram o Sr. Jones quando tomam o poder, e quase sempre é assim. Valem os protestos, a crítica, o voto, o debate, tudo faz sentido, desde que seja precedido por renovação de consciência. É enxergar-se além das políticas e embates ideológicos, assumir a sua parcela nas escolhas cotidianas, nas prioridades, nas posturas que reforçam padrões que gostamos de criticar lá em Brasília, mas evitamos assumir que refletem o que somos, nos nossos microcosmos. Agimos da mesma maneira. Eu sou um pouco do Lula, do Cunha, o Cunha reflete um pouco do meu olhar, o mesmo para Dilma, para o FHC, para o Aécio, para o Collor, para o Renan. Sim, todo esse povo me reflete, e a melhor maneira para mudarmos os perfis dos que comandam é mudar em primeiro lugar a mente dos comandados. Em tempos de debate maniqueísta acalorado, nós contra eles, nós perseguidos, nós justiceiros, seria melhor se nos conscientizássemos que antes de tudo é preciso assumir a mudança que queremos, que ela comece em mim e em você. Para que sejamos exemplo, para que o exemplo da maioria se projete naquela minoria que hoje está em guerra, mas amanhã, sentam-se na mesma mesa os que hoje se xingam, como a gente vê, amanhã serão amigos e terminam como o fim do livro Revolução dos Bichos. Neles há causas
que não sejam, ou melhor, neles, nessas pessoas, não há causas que não sejam próprias. Não há causa coletiva. Todos estão brigando por causas próprias. Não há compaixão. Nenhum deles, desses que estão nos holofotes, acreditam no que prega. Nenhum. O livro do George Orwell nos ensina, terminando desse jeito. 12 vozes gritavam, cheias de ódio, e eram todas iguais. Não havia dúvida, agora, quanto ao que sucedera à fisionomia dos porcos. As criaturas de fora olhavam de um porco para outro, de um homem para um porco, de um porco para um homem outra vez, mas já era impossível distinguir quem era homem e quem era porco.